Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Abra aí sua Bíblia, por favor. Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, desde o versículo 19, nós vamos ler até o versículo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, desde o versículo 19 até o versículo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19 até o versículo 22. Eu vou pedir para você ler comigo o versículo 22, tá bom? Diz assim então, a partir do 19, no 22 nós lemos juntos. Diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas. Já não poderá sair daí morte nem esterilidade. 22 juntos. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu havia dito. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, uma porção tão pequena, mas um texto que mudou uma cidade, uma história tão edificante. Só o Senhor para nos fazer entender da mera letra além. Por misericórdia te peço, Deus, me usa aqui o teu povo também, conforme tu queiras, para que haja um discernimento comum nosso, pelo Espírito, entendendo a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Irmão, quanto você se importa com o tipo de vida que vivemos em Recife e adjacências, ou seja, a Grande Recife? O quanto lhe incomoda? Recife tem algumas particularidades. É uma das cidades mais lentas do mundo no seu trânsito. Recife tem alguns problemas graves estruturais. Dentre eles, a violência, que há algum tempo atrás era uma das cidades mais perigosas do mundo. Esse índice depois deu uma arrefecida, mas mais recentemente tem tornado a se tornar uma cidade extremamente violenta. Recife é uma cidade que no seu passado era boêmia, de certa forma, e no seu presente é uma cidade que está um pouco descaracterizada, especialmente nas suas relações interpessoais. Como você vê o recifense e como você se vê como recifense, olindense, jaboatinense e assim vai? Como você percebe? Isso de alguma maneira lhe aflige? É objeto de você reparar alguma coisa? Por exemplo, quando eu tenho que sair de casa de carro em direção a algum lugar mais distante, aqui em Recife, eu já fico ansioso. Para mim já é motivo de nervosismo. Eu sei que vou pegar um trânsito daqueles caóticos, eu sei que vou demorar no trânsito, e isso me dá nos nervos profundamente. Eu não sou uma pessoa muito paciente, especialmente no trânsito, e preciso muito da graça de Deus. Mas existem outros fatores. Por exemplo, eu gosto muito de fazer minhas caminhadas pelas ruas do Recife, e existem lugares que me é proibido caminhar. Certa feita eu estava caminhando em direção a Abdias de Carvalho, e quando chegou nas mediações da Chesf, eu percebi que tinha algumas pessoas me observando. Eram moleques, por assim dizer. Um deles passou de bicicleta, depois voltou de bicicleta, e o outro passou correndo na outra rua,
e eu observei o movimento e falei, esse lugar aqui está praticamente assim certo que eu vou ser assaltado. Eu me escondi num canto, depois eu corri em direção à Avenida Caxangá e voltei com o coração na mão, porque eu pensei, eu seria assaltado com certeza. Há lugares que até de dia não vale a pena você ir, mesmo que seja de carro, porque é certo que você sofrerá algum tipo de dano. Nós temos essa cidade. A cidade não é uma Rio de Janeiro, fazendo essas proporções de violência. Mas isso não incomoda. Qual você acha que seria a solução para Recife? Um bom governante, talvez um prefeito, talvez se a gente tivesse uma Câmara de Vereadores que fosse de gente assim, que sonhasse com Recife, que usasse de maneira adequada os recursos, talvez teríamos uma vida melhor. Você me diz, talvez se o governo do estado resolvesse investir mais nessa capital. Essas são opções. E acho que se acontecesse, provavelmente a gente teria um estilo de vida um pouco melhor. Por que acontece em determinados lugares do mundo, sobre uma influência do Evangelho, ainda que no século passado, uma influência mais forte do Evangelho, por que acontece nesses lugares o tipo de vida ser muito mais gostoso, muito mais viável? O que foi que aconteceu com eles? E o que é que não aconteceu conosco? Por que é que a gente ainda tem esse estilo de vida? Se nós formos a outras cidades, aqui mesmo no Brasil, onde os valores que o povo da cidade tem são regidos por outro paradigma que não o nosso, nós vemos em cidades daqui mesmo do Brasil um tipo de vida muito melhor, muito mais saudável, muito mais relaxado, muito mais confortável do que o nosso. O que é que está acontecendo, irmãos? Quem você acha que Deus usaria para abençoar essa cidade, para transformar essa cidade? Eu vou dizer para você que alvo da minha oração, da minha inquietação, é que uma cidade onde eu more, eu possa ser usado por Deus como pessoa, como indivíduo, para abençoar essa cidade. E juntamente com os irmãos com os quais eu tenho um relacionamento interpessoal, juntamente com a igreja que eu participo, não como pastor, mas como membro do corpo de Cristo, eu acho que Deus quer usar. Deus quer me usar. E penso isso dentro de uma incapacidade imensa. Eu não sou uma pessoa muito culta, eu não sou uma pessoa muito preparada. Além disso, eu não sou uma pessoa que tenha uma grande capacidade. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu não conheço as pessoas mais importantes da sociedade do Recife. Eu não faço parte desse círculo social. Eu não tenho como influenciar os homens mais ricos da cidade. Eu não tenho como influenciar a liderança política da cidade. E talvez, se me fosse dada a oportunidade, talvez eu não tivesse um real interesse em participar desses círculos. Não faz parte do meu feitio natural, não é muito da minha identidade. Então eu olho para minhas circunstâncias, olho para até onde eu posso ir, humanamente falando, e percebo que eu tenho limites gravíssimos. Como eu conseguiria abençoar essa cidade? Como eu conseguiria transformar coisas que todo dia elas me incomodam? Elas mexem comigo, mas eu sei que mexe com a cidade. Não é uma questão só pessoal, é uma questão recifense, ou uma questão da grande Recife. Como nós poderíamos abençoar essa cidade? Para mim, eu tenho por certo que se um povo, assim como se indivíduos, resolverem se colocar nas mãos do Senhor e abrirem seus corações para serem usados pelo Senhor nas oportunidades que lhes cabem, nas coisas que lhes são dadas, sem precisar criar a roda, sem precisar inventar, simplesmente fazendo o que lhe está nas mãos para fazer,
eu tenho por certo que a nossa cidade, não apenas a nossa igreja, não apenas a nossa família, mas isso se estendendo para um cinturão maior, seria abençoada. Essa história que nós lemos é a história de um homem que está no comecinho do seu ministério, que não tem ainda repercussão social nenhuma, que não tem capacidade vista, reconhecida nenhuma, que no entanto ele vai mudar definitivamente a vida de uma cidade toda. O nome desse homem é Eliseu. Semana passada nós vimos que um redemoinho levou Elias. Uma carruagem de fogo com seus cavalos de fogo separaram os dois, e Elias foi aos céus, e Eliseu ficou com o manto de Elias e a unção de Elias. Ele atravessou o rio, bateu no rio com o seu manto, o rio se abriu e ele passou a pé enxuto, e então as pessoas começaram a perceber a unção de Elias agora repousa sobre Eliseu. Elias não vai aparecer mais na história. Elias foi levado para o céu. Elias vai aparecer só lá no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração. Então aparece Elias de novo falando com Jesus. Elias será citado no Novo Testamento também como uma referência de profeta. Mas cabe agora, nesse momento da história que estamos lendo, a função, a missão cabe agora para Eliseu, não mais para Elias. Como cabe agora para mim a função, porque eu estou vivendo no meu planeta agora, porque eu estou vivendo em Recife agora. Pode ser que amanhã eu seja chamado por Deus para ir morar em outra cidade. Pode ser que amanhã você vá para outra cidade, e então será uma nova cidade, será um novo momento para você ser bênção de Deus. Mas hoje, morando aqui, eu tenho por responsabilidade, por vocação, por missão, transformar a realidade dessa cidade. E vou dizer para você que eu me importo, e me importo de verdade. E às vezes é como se eu estivesse sendo fustigado com as inquietações que tem na minha alma a respeito de Recife. Vou lhes dar um dado que há anos vem me preocupando, é como uma facada que acontece no meu coração a cada ano. Um sábado antes do galo da madrugada, nessa rua paralela à nossa rua da Igreja Presbiteriana das Graças, acontece uma aglomeração de pessoas que é chamado Bloco do Oiti. No Bloco do Oiti, as pessoas saem e toda a região do Espinheiro é tomada por pessoas que vão caminhando. O ano passado, se eu não me engano, se foi nesse ano ou foi no outro, eu estou agora confuso, mas me lembro muito bem que num desses anos aí anteriores, uma mulher passou junto com a caravana, a procissão que estava pelo Bloco do Oiti, praticamente desnuda, despida. E o constrangimento foi gigante. Não era porque a mulher era feia, é porque tinha crianças, é porque tinha todo tipo de gente. A quantidade de bebida eu não sei mensurar, mas eu consigo ver porque a Rua da Hora, na qual eu moro, ela é tomada por barracas, por mesas, cheia de cerveja de um lado a outro. Depois que o bloco passa, a rua fica intransitável. Num dos sábados anteriores, a gente tinha aqui o discipulado com os jovens. Quem fazia o discipulado com os jovens era eu. E eu disse assim, a gente vai ter o discipulado no dia do Bloco do Oiti, do mesmo jeito. E tivemos. Os jovens tiveram dificuldade de chegar à igreja, porque as ruas estavam tomadas por esse ambiente carnavalesco. Eles chegaram aqui, eu também cheguei, eu moro muito próximo aqui, no apartamento da igreja, então eu vim para cá, mas na esquina da rua onde eu moro, eu me deparei com um jovem evangélico. Não é daqui da igreja, de outra igreja. O jovem, de repente assim, quando ele se virou, deu de cara comigo. Conheço ele muito bem.
Na hora que eu o vi, ele estava com um copo de cerveja na mão já acabando, um copo grande, com a cara de embriagado. Ele olhou para mim e tomou um susto. Acho que era a última pessoa que ele queria ver. Eu olhei para ele, chamei pelo nome, dei um abraço nele e ele ficou todo sem jeito. Eu me lembro muito bem que ele saiu todo errado. Foi-se embora, eu não sei para onde. O bloco do Oiti está aqui. Todo ano sai arrastando grupo de pessoas, de famílias que habitam nas redondezas da Igreja Presbiteriana das Graças. Anos atrás, Deus deu a essa igreja a bênção de combater de maneira profética um carnaval fora de época chamado Recifolia, aqui em Recife. E Deus usou essa igreja. E o movimento foi muito simples, sem muitas implicações. Era simplesmente adorar a Deus, enquanto a sociedade recifense se perdia na folia. E o que foi que aconteceu? Porque essas coisas são espirituais, elas não são simplesmente físicas, não são simplesmente ideologias, são batalhas espirituais. Deus se agradou do movimento que a Igreja das Graças estava fazendo. E Deus resolveu, da maneira dele, simplesmente intervir contra o Recifolia. E começou a sociedade recifense a pensar a respeito do Recifolia com seus números de promiscuidade, com seus números de gravidez, com seus números de vícios, com seus números de drogas, com seus números de violência, e resolveu então acabar o Recifolia. Deus nos usou no passado para abençoar a cidade toda, e no presente a gente continua sendo afrontado pelo inimigo, não pelas pessoas que fazem parte do bloco do Oiti, mas pelo inimigo. Nós continuamos ano a ano sendo afrontados com a realidade de famílias que são destruídas e que são expostas à vergonha, são expostas à imoralidade na nossa cara, debaixo das nossas barbas. Tem acontecido todo ano. Eu me importo. Isso dói no meu coração. Eu sei que isso não é questão da gente simplesmente fazer uma programação. Isso é uma batalha espiritual. Isso é uma atividade espiritual. Isso tem a ver com o nosso espírito. O quanto eu e você de verdade nos importamos. O quanto isso nos aflige. A violência de Recife lhe aflige apenas no que tange você, ou lhe aflige porque isso é um mal social, porque isso é um problema grave. A falta de esgoto dentro de Recife lhe aflige. Você que mora num apartamento ou numa casa que tem água, que tem banheiro, que tem como se servir bem. Essas são as questões que esse texto tem que suscitar para a gente. A história é muito simples do texto. A história conta para nós o seguinte, que de repente, depois que os discípulos de Elias e Eliseu agora foram procurar Elias, passaram 3 dias procurando nos arredores para ver se Elias aparecia em outro lugar. Depois de 3 dias eles voltam e dizem para Eliseu: olha, ninguém encontrou ele não, ele desapareceu mesmo, ele subiu mesmo, ele foi para o céu. Nessa hora aparece, foi o texto que lemos, nessa hora aparecem os homens da cidade de Jericó. Provavelmente Jericó é a cidade que é citada. Os homens da cidade de Jericó, eles aparecem diante de Eliseu, chegam para conversar e dizem para Eliseu assim: essa cidade é boa, não é não? Bem situada, cidade boa, vale a pena viver nela, mas ela tem dois graves problemas que nós vemos claramente. O primeiro problema grave é que a água dela é amarga, é água que não presta, é má. Tem um outro problema, a terra é estéril, e alguém pode dizer, até com sabedoria, que provavelmente a terra era estéril por causa da água que era amarga. É provável.
não necessariamente estão conjuntas as coisas. Eu preciso lhes lembrar que quando Josué foi usado por Deus para conquistar Jericó, a cidade foi destruída. E naquele momento foi jogada uma imprecação, uma praga, para assim dizer, sobre Jericó. E naquele momento foi dito que aquela cidade não seria reconstruída, que aquela cidade agora sofria uma sanção de Deus por causa da sua idolatria. Anos atrás, e de repente a cidade foi reconstruída. Mas a cidade foi reconstruída e um problema continua acontecendo em Jericó. As águas são amargas e a terra é estéril. Os homens estão conversando com Eliseu, quando Eliseu tem uma palavra de Deus no coração, tem uma sentença de Deus a respeito da situação. Ele diz: por favor, me arranjem um prato novo, por favor, ponham sal nesse prato novo. Ele vai até os mananciais da cidade, ele põe o sal no manancial, e ele diz: assim diz o Senhor, essas águas se tornaram saudáveis. E desde aquele dia, até o dia de hoje, conforme o texto coloca, as águas ficaram saudáveis. O que foi que aconteceu? Talvez esse texto, tem outro texto que seria semelhante a esse, mas talvez esse texto seja o texto que mais parece com macumba na Bíblia, ou não? O que foi que aconteceu? Como é que um prato novo, com sal, é posto numa coisa que é um manancial, ou seja, a água está fluindo lá? Como é que é posto e de repente essa água fica boa? É um toque mágico? Será que Eliseu é uma espécie de mágico, manipulador de químicas, age de uma maneira assim? Não. A grande questão que me parece ressaltar no texto é, Eliseu diz assim: assim diz o Senhor. O que Eliseu está fazendo é simbólico, e Eliseu sabe que é simbólico, e ele está dizendo que aquele símbolo é o símbolo do que Deus está dizendo para a cidade, e isso é que é importante. Irmãos, em cima disso a gente tem alguma coisa para refletir com você, e eu preciso refletir a respeito dessa história. O que é que está acontecendo com a história? Nós precisamos discernir a nossa cidade. E como é que Eliseu discerne a cidade? Perceba que Eliseu discerne a cidade conversando com as pessoas da cidade. Eliseu não mora em Jericó, mas ele tem uma grande capacidade de, estando no lugar, ouvir, conversar, discernir, entender quais são os problemas da cidade. Quais são as fontes que nos fazem discernir os problemas de Recife? Os jornais, o nosso medo, ou nós temos capacidade de ouvir? O que é que você ouve do recifense? Como você se relaciona com as pessoas com as quais Deus lhe deu a oportunidade de se relacionar? Se você é empregado de algum lugar, o que é que você ouve dos seus amigos? Quais são os comentários? Por exemplo, eu queria perguntar para você: as pessoas com as quais você convive, elas são pessoas felizes? Elas são pessoas para cima? Ou elas são costumeiramente reclamadoras, bajuladoras? Pessoas que você consegue confiar, ou são pessoas desconfiadas? Uma vez eu estava numa dessas reuniões de pastores, não era aqui em Recife, estava no encontro, então alguém estava falando sobre confiar um no outro. Esse era o assunto. E aí eu falei: rapaz, é mesmo, e que bênção. Então ele falou assim, a pessoa falou assim: você tem lá na sua cidade pastores com os quais você possa se relacionar? Eu falei: tem da equipe pastoral. Ele falou: não, de outros lá, de outras igrejas e tal. Aí eu falei para eles assim: rapaz, tem uma historinha que conta para dizer como é que é a alma do recifense, como é o jeito do recifense. Diz que a história é o seguinte: diz que uma pessoa, um recifense, queria embarcar, queria ir no avião, mas ele queria levar gaiamum, então o caranguejo.
Ele queria levar lá em cima. E os caras falaram, rapaz, não pode não. Não, mas eu quero levar vivo, mas não pode não. Ele falou assim, olha, pode, esses daqui não vão sair da caixa não. Mas não vai sair da caixa? Tem certeza? Eu disse, eu tenho certeza, esses garramuns não saem da caixa de jeito nenhum. Por que eles não saem da caixa? É porque eles são recifenses. Quando um está subindo, o outro vai e puxa. Eles caem. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que é isso o retrato da alma do recifense? Será que a gente não consegue se apoiar? A gente não consegue confiar no outro, porque se a gente for se dar a confiança, o outro vai e dá uma rasteira na gente, puxa a gente para baixo. Será que esse é o espírito que nos relaciona uns aos outros? O que é que você ouve, irmão? O que é que você sente, irmão? Como essa cidade pode ser abençoada por nós? Como a rua Santa Elias pode ser abençoada por nós? Como as nossas imediações no Espinheiro podem ser abençoadas por nós? Deus me deu a graça de viajar para vários lugares e recebi presentes de pessoas aqui da igreja mesmo para ir. Um desses presentes, sou um membro daqui da igreja que financiou uma viagem para mim para a Austrália. Eu fui até a Austrália, lá na igreja Hillsong. A igreja Hillsong tem mais de 50 mil membros. E no final de semana que eu estava lá, eu fiquei 2 finais de semana lá. Num dos finais de semana que eu estava lá, eles chamaram Dia da Comunidade. E havia um movimento na igreja lindo. As mulheres, todas as mulheres das imediações estavam sendo convidadas para dentro da igreja. Eles tinham passado semanas convidando essas mulheres para naquele dia irem para lá. E dentro da igreja as mulheres estavam recebendo massagem, estavam recebendo tratamento capilar, elas estavam recebendo uma conversa olho no olho para ouvir as demandas da alma, para restaurar o coração, oração, serem abençoadas, serem tratadas. Um dia de resgate da alma feminina. E enquanto estava acontecendo isso dentro da igreja, estava acontecendo um movimento fora da igreja. Os jovens, junto com os adultos, junto com as pessoas da cidade, ou melhor, da igreja, estavam nos arredores da igreja se oferecendo para lavar todos os carros, para limpar todo o lixo da rua, para abençoar quem estivesse passando. Um dia da comunidade, eles estavam lá servindo e abençoando a comunidade. Simplesmente isso. Não havia R$1. Não havia ninguém gastando absolutamente nada. O que se gastava era voluntariedade. O que se gastava era a si mesmo. Eram as pessoas se doando. Como você discerne a sua cidade, meu irmão? Se a gente foi chamado por Deus para de alguma maneira abençoar, então a gente precisa aprender a discernir. E me parece que Eliseu discerne a sua cidade nesse tipo de convivência, onde ele ouve o que as pessoas têm para dizer. E eles estão dizendo, essa cidade é massa. O problema dessa cidade são esses. Por que isso incomoda Eliseu, já que não é a cidade dele? Porque Eliseu se sente de alguma maneira mexido por Deus para transformar a realidade, já que não é a cidade dele. Eu vou dizer para você, porque Eliseu é servo e tem unção. E enquanto o povo de Deus não se vê como servo, mas se vê como alguém que precisa ser servido, a unção não chega. Enquanto a gente não se dispõe e simplesmente deixa Deus usar, a unção não chega. Não há unção sem serviço. Não há unção sem a gente abençoar. Não há unção. Eliseu está pronto para ser usado. Está pronto para que o ministério flua, para que o serviço de Deus flua. Então ele escuta. Quando você está convivendo com pessoas no seu trabalho, pessoas da sua família, que elas começam com aquela conversa chata, aquela conversa difícil, e começa a reclamar, e começa a falar mal, e começa a se queixar, o que é que você faz, irmão? Você pensa, rapaz, talvez essa pessoa esteja precisando de um psicólogo,
precisando de um pastor. Talvez essa pessoa esteja precisando, eu vou dizer o que é que ela está precisando. Ela está precisando que alguém seja usado por Deus. E muito provavelmente é você que Deus quer usar. Será que essas pessoas não poderiam vir para o nosso culto aqui às 4h30? Será que essas pessoas não poderiam ir com você para o seu grupo pequeno? Será que essas pessoas não poderiam ouvir de você uma palavra que fosse: assim diz o Senhor? Discernir a cidade diz respeito a gente aprender a ouvir o que está acontecendo. E enquanto a gente não ouve o que está acontecendo, a gente realmente não vai saber o que é que Deus está fazendo. Discernir na cidade, a gente tem um segundo aspecto. Eu queria que você pensasse nisso. Eu vou passar rapidamente, porque isso não está diretamente no texto. Dentro de uma análise puramente sociológica a respeito do que forma uma cultura, existem esses valores aqui. Veja só, o que é que forma uma cultura? Crença. Aquilo que se crê é o primeiro elemento de destaque para formar uma cultura. Se a cultura recifense precisa de resgate, é porque está faltando a crença certa. Tenho para mim que quem tem a crença certa somos nós, ou não? O que é que você acha? Sim ou não? Se somos nós, o que é que está faltando na sociedade? Nós começarmos a falar da nossa crença. Segundo elemento de relevância são os valores. Meu Deus, como é que eu posso me sentir bem vendo uma mulher despida, andando pelas ruas da minha casa, com crianças na calçada, vendo aquela mulher despida? Como eu posso me sentir bem? Valores. Como é que a gente pode se sentir bem quando a gente vê pessoas que estão se destruindo nos valores morais? Como é que a gente pode se sentir bem quando a gente vê que o índice, o número de corrupção aumenta? Como podemos nos sentir bem? Não é questão financeira, não é questão do gasto que a gente tem para gastar, é uma questão de valor. A nossa sociedade se destruindo e isso não nos afeta. Terceiro, normas, regras. Toda sociedade tem as suas regras. Uma das coisas que está acontecendo no nosso tempo é a destituição do poder das regras. Ou seja, leis existem, mas as leis não precisam ser cumpridas. Elas só precisam ser cumpridas quando elas são vigiadas. Porque elas não valem mais como valor, elas só valem simplesmente para não haver sanção. Perceba, irmão, como é o habitante de Recife, como é você? Eu sempre remonto aqui um quadro que me afetou muito. Uma pessoa crente, que de repente se deu o desprazer de viver maritalmente com uma pessoa sem ser casado. E quando eu soube, quando eu tive a oportunidade de entrar na história, de participar da história, eu falei: o que é que você está fazendo? Você está se destruindo. Esse negócio chegou a mim via e-mail. Não foi uma denúncia, foi a própria pessoa fazendo uma consulta. Foi mais ou menos assim, a pessoa falou: olha, eu já tenho mais de 50 anos, eu já sou uma pessoa experiente, eu sei as coisas da Bíblia, eu estou me relacionando com outra pessoa que também é crente, com outra pessoa que já tem muita experiência, tem quase 60 anos. A gente não está brincando mais, a gente tem a cabeça no lugar, a gente paga as nossas próprias contas. Será que é pecado a essa altura da vida a gente ter uma vida marital? Se a gente quer de fato estar junto? Eu abri o texto lá de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, e mandei para a pessoa, diz: fora do céu estarão o quê? Estarão os mentirosos, os adúlteros, os idólatras, mas diz lá uma palavrinha: os fornicadores. O que são fornicadores? São aqueles que têm sexo fora do casamento. Estão fora do céu, é o que está escrito em Apocalipse 21, 8.
E eu coloquei para a pessoa e falei assim: olha, minha irmã, presta atenção, é a Bíblia, não é a opinião do pastor, não é a opinião de um crente, é a opinião da palavra. Ela está dizendo para você, esse tipo de prática denuncia que você está longe, mas muito longe da visitação do Senhor. Mas isso nos importa? O quanto isso nos importa? Se um amigo nosso, se uma pessoa nossa está vivendo assim, há uma frouxidão moral tomando tudo. As regras, as normas não precisam ser tomadas, não precisam ser relevantes, a não ser para vitrine, para ser visto, mas não como um coração. Quarta coisa, sanções fazem parte de uma cultura. Normalmente o povo de uma determinada região, ele passa a aceitar aquilo que eles sabem que vai ter punição. Então, se alguma coisa vai me trazer punição, e a punição é aceita socialmente, então eu simplesmente não faço mais. Nós temos regras no Brasil, temos regras na Constituição, e temos regras sociais, de convivência. Mas raramente existem sanções no Recife, entre nós. Quinta coisa, a língua que usamos. Nós usamos português e no Brasil não existe outra língua a não ser português. E ainda assim, muito mal falado. Mas essa é a língua objetiva que faz a gente se comunicar. Mas qual é a língua do coração que normalmente forma de fato o caráter? E sexto, a tecnologia. Quando a sociedade, eu estou falando aqui em hipótese, ok? Porque ninguém sabe se foi assim mesmo, mas quando a sociedade finalmente conseguiu criar o fogo, conseguiu aproveitar e conseguiu fazer o fogo acontecer, aquilo foi a primeira revolução tecnológica, e a vida nunca mais foi a mesma a partir do fogo. É assim que os historiadores falam. Mas no nosso tempo, como é que a tecnologia tem afetado diretamente a sua vida? Por exemplo, eu recebi essa semana um texto falando sobre uma possível visualização dos próximos 5 e 10 anos. E estava falando da quantidade de profissões que vão deixar de existir só pelo simples uso de softwares extremamente eficientes. Como a tecnologia das redes sociais afeta você, mas eu pergunto, como é que isso afeta o nosso Recife? Por um lado positivo e por outro lado negativo. Lembro sempre de uma história que é verídica, de um pai que disse que quando queria chamar seus filhos para ir comer, não é que eles fossem comer todos na mesma mesa, porque isso nem acontecia na casa, mas quando eles queriam chamar seus filhos para ir comer porque a comida estava pronta, ele mandava um WhatsApp, porque os filhos estavam dentro do quarto. Ele diz assim: eu não queria entrar na privacidade deles. Como assim? Como assim? Privacidade, o que é que eles estão fazendo que tu não pode ver, bananão? Porque tu não pode entrar lá, porque tu não pode abraçar teu filho e chegar e dizer: filho, a comida está pronta, vamos sentar na mesa, vamos comer. Porque não pode. Foi o que aconteceu, irmão. A tecnologia conseguiu nos separar a esse nível que a gente manda o WhatsApp para avisar uma pessoa que está do lado, que a gente está às vezes dentro da igreja e a gente está simplesmente numa rede social, ou a gente está recebendo notícia, ou a gente está assistindo um jogo de futebol. Quantas vezes eu vi desavisadamente as pessoas, mas eu vinha, chegava e me sentava atrás. Já vinha de propósito por ali e me sentava atrás. Quando eu me sentava atrás, eu via pessoas que durante o culto estavam assistindo um jogo no celular. Tinha um caso aqui na igreja que foi interessante demais, e a pessoa me confessou, disse que vinha para a igreja, antes que Deus tivesse lhe tocado no mesmo coração, vinha para a igreja e dizia assim: aqui era um lugar que eu conseguia finalmente parar tudo. Eu pegava meu smartphone, e então eu fazia um checklist do que eu tinha para fazer durante a semana, e programava a minha agenda todinha durante o sermão. Bênção, ou não? Aí está tudo certo, está organizado para a semana, não?
É melhor do que ficar ouvindo. Irmãos, como a tecnologia está afetando diretamente a nossa vida. Vou te dar um dado interessante. Por exemplo, o quanto de inveja a nossa sociedade padece por causa do uso da tecnologia. O quanto somos invejosos só por causa da tecnologia. Nós ficamos sabendo do que está acontecendo lá, do que está acontecendo aqui, do que está acontecendo com nossa família, com os nossos sobrinhos, com os nossos tios, com os nossos parentes. Nós ficamos sabendo o que está acontecendo com eles, então morremos de inveja. Ah, eu queria que fosse assim aqui. Ah, eu queria que tivesse isso aqui. Eu queria que receber isso também. Eu queria... Como assim? De repente, eu acho que quem está precisando somos nós. Os elementos básicos de uma sociedade normalmente são os mananciais da cidade. Essa coisa que está correndo, normalmente estão formando o ambiente da cidade, a cabeça da cidade, a estrutura da cidade, o coração da cidade. E quando essas coisas estão se formando sorrateiramente entre nós, simplesmente nós vamos levando a vida sem nunca colocar assim diz o Senhor. Em outras palavras, eu quero dizer que existe uma acomodação nossa. O incômodo é um incômodo normalmente egoísta. Não é um incômodo para o bem comum, para abençoar os outros. É simplesmente um incômodo pessoal. Dizendo assim, eu queria que fosse diferente para mim. Não, eu queria que a cidade fosse uma benção. Eu queria que fosse bom para mim. Se tiver bom para mim, o resto que se exploda. Amém, irmão? Não é mais ou menos assim? A gente tem esses 6 fatores, elementos básicos da construção cultural que estão como mananciais construindo a nossa sociedade todo dia. Todo dia estão formando o nosso coração, estão nos acomodando. Será que hoje, Deus com o seu Espírito visitando a gente aqui, será que hoje Ele pode simplesmente dizer para mim e para você, eu quero lhe usar? Como Eliseu ouvia a voz de Deus, enquanto ele ouvia as demandas da cidade, enquanto ele ouvia as queixas dos moradores de Jericó, certamente havia uma visitação do Espírito acontecendo no coração de Eliseu, e era Deus dizendo para Eliseu, eu vou lhe usar, Eliseu. Eu vou lhe usar. Estávamos eu e Daniel estudando esse texto, e a gente estava conversando, dizendo assim, rapaz, a gente vai pegar um prato novo com sal, e a gente vai para o Rio Capibaribe despejar esse sal. Ver se toma jeito essa cidade. É claro que é isso que não vai resolver. Mas existem fontes que estão abastecendo a nossa cultura continuamente. E nós estamos participando de alguma maneira, mesmo que pequenininho, sem aparente valor nenhum, sem fazer nenhuma diferença, mas eu e você, sem ainda projeção, sem ainda reconhecimento, sem nenhum significado maior, eu e você podemos ouvir a voz do Espírito dizendo para mim e para você, você é sal da terra, você é luz do mundo, você é minha bênção sobre a terra, você é quem eu quero usar para abençoar a sua cidade. O principal canal de Deus somos nós. Deus pode usar o que Ele quiser, Ele pode usar uma mula, Ele pode usar quem Ele quiser, Ele pode usar até o diabo se quiser, mas o principal canal de Deus é o povo de Deus, somos nós, irmãos, não será outro, somos nós. Nós não precisamos nos arvorar, não precisamos ficar cheios de nós mesmos, dizendo assim, agora eu vou fazer acontecer, mas podemos dizer para Deus, que tu queres, Deus? Como tu queres me usar na minha pequenez, na minha falta de significado? Eu não conheço as autoridades, eu não conheço as principais fontes, eu não conheço nada desse negócio, mas eu conheço uma coisa, eu tenho convívio, eu tenho pessoas com as quais eu convivo.
E eu posso ser usado pelo Senhor para abençoar essas pessoas. Eu posso ser usado pelo Senhor para abençoar Recife, ou não. Ou não. O que é que você acha? O que eu acho mais maravilhoso, assim, mais instigativo nesse texto, é que o texto, ou melhor, que o que Eliseu faz, não tem significado nenhum. Ou seja, você pegar um prato de sal e colocar nos mananciais, aparentemente não tem significado nenhum. É como se fosse uma obra sem valor. É como se fosse uma coisa insignificante, uma coisa daquelas assim, tipo, oxe, que abestalhamento é esse? Mas essa coisinha, sem valor aparente, sem significado, não tem nenhuma esoteria, não tem nada de mirabolante, simplesmente tem uma obediência, porque Eliseu está dizendo, assim diz o Senhor. Ele está sendo movido pela voz de Deus. Será que Deus não está fazendo isso aqui conosco? Será que nós não precisamos nos dispormos? Pai, me usa. Me usa, Senhor. Será que não estamos acomodados, irmãos? Será que a gente fica esperando um milagre quando Deus já pôs o milagre nas nossas mãos? Será que a gente não fica esperando uma intervenção divina quando Deus já nos pôs como intervenção divina na terra? Será que Deus não vai nos pedir conta dessa terra na qual vivemos? Veja a fórmula. Um prato novo, ponde nele sal, chama a galera, vai para os mananciais e derrama o sal. Veja a fórmula. Eu procurei nos comentários, inclusive comentários exegéticos. Eu falei, que munganga é essa aqui? Que macumba é essa que eu preciso saber onde é que ele está querendo chegar? Eu estou brincando, irmãos, quando eu uso esses termos, tá? Mas é porque o negócio parece meio esotérico mesmo, parece aquele negócio meio... Como assim? Que é isso aqui? Tem um comentarista que fala, Eliseu se importa com o seu povo e se deixa usar por Deus para abençoar seu povo. Tem outro comentarista que simplesmente passa ao largo, como se essa passagem nem existisse. Mas depois, procurando analisar melhor a época e analisar as circunstâncias da época, eu comecei a entender melhor. O que era o sal naquela sociedade? Sal naquela sociedade era um bem muito precioso. Jericó não fica muito perto das margens do Mar Morto, onde tinha abundância de sal. É perto, mas não é tão perto. E você sabe que na sociedade antiga, o sal era usado para pagar. Por isso vem a palavra salário, da palavra sal. Eliseu pede um prato novo. E o prato novo me parece dizer que é um sinônimo de uma novidade mesmo. Ou seja, isso não é uma coisa que vai servir de regra, é novo. Cada situação nova precisa de uma coisa nova de Deus. Não adianta a gente buscar lá no passado. Não adianta a gente ficar com fórmulas feitas para tentar resolver problemas. A gente precisa mesmo ouvir Deus e responder a partir de Deus a cada demanda, porque cada demanda haverá um milagre novo, haverá uma mão de Deus nova, haverá uma providência nova, haverá uma bênção nova para cada nova demanda. Você, por exemplo, passa um problema com o seu cônjuge, problema relacional grave, e você ora, e você pede a Deus, e Deus vai e lhe encaminha, e diz, olha, vai por aqui, age dessa maneira, e você começa a obedecer a Deus, e você de repente vê que o problema foi embora,
e você diz, oh, Deus é bom. E de repente surge um novo problema mais adiante, e você diz, naquela época eu me lembro como foi, eu me lembro que eu tinha que fazer isso, eu me lembro que eu tinha que fazer aquilo, e você quer usar mesmo o endereço, a mesma fórmula, para esse novo problema. E acontece que a coisa não vai. Esse novo, prato novo, fala para mim e para você de uma necessidade que temos de, a cada situação, simplesmente termos novidade de vida, termos uma postura nova, termos uma atitude nova, termos uma prestação nova. Como vamos receber de Deus sem um coração novo, sem um prato novo, sem uma disposição nova? Como vamos receber? Há tanto crente que está aqui vivendo do passado, e diz assim, na minha época, quando eu era mais jovem, quando eu tinha condições, quando era possível, e essas pessoas vivem o tempo todo daquilo que já é velho, daquilo que não acontece mais, daquilo que se passou, foi bênção e providência de Deus naquela época, mas agora é novo, e o problema é novo, e o momento é novo, e a situação é nova, e tudo precisa de um novo servo, de um novo coração, de uma nova disposição, de uma nova mentalidade, de um novo entendimento. Você precisa ser novo. Chris Wright, que escreve sobre missões, diz que talvez esse seja o maior impedimento que temos para servir a Deus. É que Deus sempre quer nos renovar, e nós sempre queremos simplesmente continuar fazendo o que já sabemos. Não há uma disposição para que Deus nos renove. É como se, no primeiro momento, aquele desgaste para aprender, a gente se desgasta, aprende para fazer, mas no segundo momento a gente diz, Deus, o Senhor não precisa mais me ensinar, porque agora eu sei como fazer, e não sabe, porque a situação é nova, e essa situação nova exige do seu coração uma disposição nova, e exige de você um aprendizado novo, exige de você uma capacidade nova, que Deus quer lhe dar. Para cada problema uma bênção, para cada demanda uma ação de Deus, para cada coisa que Deus quer fazer em você, precisa de você renovado. Por isso eu chamo você no nome de Jesus a se renovar, irmão, a pôr de novo seu coração em linha e dizer, Deus, me usa, faça de mim um instrumento nas suas mãos. E o que é que se põe no coração novo? Se põe as riquezas, se põe o sal, se põe o salário, se põe as economias, ou seja, se põe aquilo que se tem como recursos adquiridos. É isso que Deus vai usar. Deus usou o peixinho e usou o pão. Deus usou o cajado na mão de Moisés. Deus usa o que está nas suas mãos, mas com um prato novo. Deus usa o que você vai adquirindo de experiência, de maturidade, de conquista ao longo, como se fosse um salário que você vai ganhando, mas Deus usa isso com um prato novo. Portanto, as nossas experiências são válidas, o nosso conhecimento e maturidade são válidos. As coisas que nós vamos adquirindo ao longo da vida, com muito esforço, com muitas conquistas, com muitos embaraços, elas são válidas, todas elas são bênção, mas é num prato novo. E quando essa disposição nova, juntamente com aquilo que Deus tem lhe dado de experiência e bagagem, são postas na ferida, são postos no problema, são postos justamente onde está afetando a saúde da cidade, Deus intervém. Como Deus intervém? Porque quando eu e você estamos sendo usados por Deus, em qualquer lugar, em qualquer situação, não somos só nós fazendo alguma coisa para Deus, é o próprio Deus fazendo na terra, é o próprio Deus dizendo, assim digo eu, isso aqui está resolvido. Você já pensou Deus dizendo em Recife, assim digo eu, está resolvido esse problema, e Deus usar você? Você já pensou na sua casa, Deus dizer isso, assim digo eu, e está resolvido, Deus lhe usando?
Quantos de nós tem perdido a bênção de ser servo, a bênção de ser usado por Deus, porque temos transferido a nossa responsabilidade, temos colocado nas mãos de outros. Nós pensamos que é o prefeito que vai resolver, nós pensamos que é o governador, nós pensamos que são os vereadores, nós pensamos que é a polícia, nós pensamos que é o Estado, nós pensamos que... E quando Deus quer usar eu e você, a bênção é sobre nós, o sangue é sobre nós, a unção é sobre nós, o Espírito é sobre nós. Onde habita o poder de Deus? Onde está a presença de Deus? Onde estão as mãos de Deus? Onde estão os pés de Deus? Onde está o corpo de Cristo? Na igreja. Você acha que Deus quer se revelar ao mundo como? Por isso, os problemas de Recife são meus. Porque eu sou servo, e porque Deus certamente vai querer me usar. Certamente são seus, porque você é servo. E eu tenho certeza que Deus quer usar você. Nunca mais Jericó teve problema nas fontes. Nunca mais. Quando Deus age é assim. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus faz é assim. Deus quer lhe usar, irmão. Queria desafiar você a se dispor. A simplesmente se dispor. Deus, me dá ouvidos para ouvir. Me dá olhos para ver, me dá disposição, Senhor, para aprender de novo, para começar do zero, para ser um canal teu, novinho, em folha, pronto, ainda que eu tenha toda a bagagem da vida, mas para ser um canal novo, com uma disposição nova, um coração novo, uma mentalidade nova, uma disposição espiritual real. Quem sabe você hoje pode dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Vamos orar, convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Eu queria orar por essa disposição. Quem sabe Deus pode mexer e dizer: vai servo meu, eu quero te usar, vai. Vamos orar, irmãos. Se Deus tem inquietado você, talvez essa tarde aqui, tem dito para você: filho, eu queria muito lhe usar. Eu queria contar com a sua experiência, meu filho, mas não do seu jeito, com um prato novo, um coração novo, uma disposição nova, de um jeito novo. Mas eu queria contar com o salário que você tem, com a estrutura que você já tem, com o que você já adquiriu. Se Deus tem desafiado você, eu queria pedir para você ficar de pé. Eu queria orar com você, orar por você, e também estou orando por mim, porque Deus tem dito isso para mim. Amém. Se Deus tem falado com você, fique de pé. Eu queria orar por você, irmão ou irmã. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, é tão pequenininho, Senhor, esse grupo aqui. Olhando para Recife, a gente não passa de nada, Deus. E ainda mais a nossa capacidade, que é tão pequenininha. Se a gente juntasse aqui o nosso salário, se a gente juntasse aqui os nossos bens, não dava nem para fazer cócega nos problemas que temos em Recife. Mas não temos, Senhor Deus, em nós essa capacidade, senão no Senhor. A gente está de pé, Deus, e está de pé dizendo para o Senhor isso.
Me usa, Senhor. Renova dentro de mim um coração contrito, um coração compungido. Renova dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável. Renova, Senhor, o nosso coração. Dá-nos, Senhor Deus, a alegria da salvação de novo. Dá-nos intrepidez e ousadia para pregar o Evangelho, para anunciar aos corações que não te conhecem, para ir adiante, Senhor, e fazer diferença. Faz isso conosco, Pai. Deus, eu peço a tua unção sobre meus irmãos que aqui estão de pé. Que o Senhor abençoe qualquer um que o Senhor queira abençoar. E nós nos entregamos a ti, Deus, para o teu uso e para a tua glória. Nós fazemos no nome de Jesus.